Boa noite, estou enviando meu relato para que possa ser lido no canal. Meu nome é Clarissa, e tenho duas irmãs, Ana, a mais velha, e Lúcia, a caçula. Viemos de uma família simples, mas muito unida e feliz. Nunca passamos por grandes necessidades, apenas algumas dificuldades, quando meus pais, Martha e William, perderam seus empregos na fábrica de borracha onde trabalhavam. Isso aconteceu na pequena cidade do interior do Amazonas onde morávamos. Com essa reviravolta, fomos obrigados a nos mudar. Primeiro, tentamos Manaus, onde nossos pais procuraram emprego na Zona Franca. No entanto, sem sucesso, e com a ajuda financeira de alguns parentes, decidimos tentar a sorte em São Paulo. Assim que chegamos, meu pai conseguiu um trabalho em uma lanchonete. Não pagava bem, mas pelo menos ajudava nas despesas. Minha mãe, por sua vez, tornou-se empregada doméstica na casa de uma família muito rica e influente. Foi lá que conheci John, filho dos patrões dela. John tinha minha idade, desde o começo, nos demos muito bem. Ele era atencioso, carinhoso, e nossa amizade logo se transformou em algo mais. Após um ano, começamos a namorar. Porém, seus pais jamais aceitaram o nosso relacionamento. Para eles, eu era apenas a filha da empregada. Aquilo me machucava profundamente, mas John sempre esteve ao meu lado, discutindo com seus pais sempre que eles tentavam nos separar. Foi então que, em uma decisão cruel, seus pais o enviaram para fora do país, na esperança de que a distância colocasse um fim ao nosso relacionamento. No início, trocávamos mensagens, mas com o tempo a comunicação se tornou escassa. Eu não suportava a saudade, o silêncio, a incerteza. A dor foi me consumindo até que, desesperada, decidi procurar a ajuda de alguém que pudesse trazê-lo de volta. Comentei sobre isso com minhas irmãs, que me alertaram para não fazer nada da qual pudesse me arrepender. Mas eu não liguei. Eu só queria John de volta. Pedi dinheiro emprestado aos meus pais, prometendo que devolveria assim que conseguisse um emprego. Com aquele valor, fui até uma feiticeira. Ela morava em uma casinha simples, cheia de imagens de santos e com um cheiro forte de velas e incensos. Contei minha história e disse que faria qualquer coisa para ter meu namorado de volta. A mulher me cobrou um valor acessível e garantiu que, em poucos dias, John retornaria. Então, ela realizou o trabalho. Poucos dias depois, a mãe de John adoeceu gravemente, forçando-o a voltar ao Brasil. Ele chegou desesperado, sem entender o que havia acontecido. Eu deveria estar feliz, mas algo estava errado. A doença de sua mãe se agravava rapidamente. Médicos não encontravam explicação. Ela começou a definhar, a pele empalidecendo, os olhos fundos, a respiração fraca. À noite, a casa dela se enchia de ruídos estranhos, sussurros, passos no corredor, portas que se abriam sozinhas. Se você está gostando desse relato misterioso, deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer, e assim posso continuar trazendo mais relatos incríveis como este. Ah, e se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. E ative o sininho para não perder nenhum episódio aterrorizante. Não esquece de compartilhar com aquele amigo ou familiar que adora um bom mistério. Conto com a ajuda de vocês. John estava cada vez mais atormentado, exausto. Então, em uma madrugada, ele me ligou. Sua voz tremia, e ele disse: Clarissa. Minha mãe. Ela. A ligação foi cortada. Na manhã seguinte, soube da notícia, a mãe dele havia morrido. Eu me senti gelada. No dia do enterro, John sequer olhou para mim. Seu semblante estava sombrio, como se soubesse de algo que eu não sabia. Ele parecia outra pessoa. Depois disso, ele desapareceu. Não atendia minhas ligações, não respondia mensagens. Foi como se nunca tivéssemos existido um para o outro. Dias depois, comecei a notar coisas estranhas ao meu redor. O rádio ligava sozinho, objetos mudavam de lugar, sombras se moviam pelo quarto. E, então, comecei a ouvir. Todas as noites, uma voz sussurrava meu nome. A princípio, pensei que fosse minha imaginação. Mas, uma noite, acordei com um arrepio na espinha. Alguém estava ao pé da minha cama. Era a silhueta de uma mulher.
Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, a boca entreaberta como se tentasse falar. Um cheiro de velas queimadas e incenso encheu o quarto. Meu corpo paralisou de medo. Então, com uma voz fria e arrastada, ela sussurrou: "Você me chamou?" O medo me envolveu. Eu não aguentava mais. As sombras, os sussurros, as presenças que me espreitavam no meu quarto. Cada dia que passava, eu sentia meu corpo enfraquecer, minha mente se perder. O medo me consumia. Foi então que decidi procurar ajuda. Conversei novamente com minhas irmãs, e Ana me disse que conhecia um pastor em sua igreja. Sem hesitar, ela me levou até ele. Mal comecei a contar minha história, e o olhar do pastor se tornou sombrio. Ele sabia que algo terrível me perseguia. Fomos até minha casa. O ar parecia mais pesado do que nunca, como se a própria casa estivesse viva, respirando, esperando. O pastor iniciou uma oração poderosa, sua voz firme ecoando pelos cômodos. De repente, ele parou. Seus olhos se arregalaram, e um arrepio percorreu minha espinha. "O que está aqui é maligno", disse ele, com uma convicção que gelou meu sangue. Ele afirmou que Deus havia lhe revelado como expulsar aquela entidade, que se agarrava a mim e àquele lugar. Com determinação, aspergiu o óleo ungido em cada canto, enquanto sua voz aumentava, enfrentando a escuridão. O ambiente estremeceu. Por um instante, jurei ouvir um grito abafado, algo que não pertencia a este mundo. Então, o silêncio caiu. Um silêncio profundo e absoluto. Desde aquela noite, não vi, não senti nada. Mas, às vezes, quando o vento sopra mais forte, eu me pergunto: será que realmente se foi? Desde aquela noite, nunca mais tive paz. Não sei se foi a magia com a feiticeira. Mas no fim, acabei trazendo ele de volta, mas não como eu queria. O que eu trouxe de volta não era apenas John. Ele mudou, não era o mesmo. Não sei o que foi aquilo. Nossa, gente! Que relato aterrorizante, não é mesmo? Qual será a presença que se instalou na casa? Se gostou, comente, curta e compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. Até a próxima!